Primeira lição, então, para a gente olhar, deixa eu só tirar aqui o negócio de desligar, senão vai me atrapalhar. Então, vamos olhar um pouquinho para a gente perceber um estilo de vida que a gente pode seguir. Primeira coisa que eu vejo aqui, quando ele fala, né, mas você tem seguido de perto. Eu vou chamar aqui de um estilo de vida em comunidade. Quando ele diz mais você, ele está contrastando Timóteo com aquelas outras pessoas, como eu falei nos versículos anteriores. Os homens serão maus, egoístas e tal, tudo que a gente vê nos versículos anteriores. Então ele contrasta Timóteo e está dizendo, ó, você tem vivido um estilo de vida diferente. Você está diferente. E qual que é a diferença em Timóteo aqui? Enquanto aquelas outras pessoas que vinham inclusive contra os apóstolos, ensinando outras coisas, heresias, tentando mudar as coisas, ele olha para Timóteo e fala, mas você, porém, Timóteo, no meio de tudo isso, você tem seguido de perto, você está andando comigo, você está andando junto. E essa expressão tem seguido, a palavra seguir aqui, é exatamente a palavra de discípulo mesmo. Jesus disse, se você quer me seguir, ele está usando uma das palavras gregas aqui, falando do seguir, nessa relação mestre e discípulo. A gente podia dizer esse estilo de vida de discípulo, que anda junto, porque viver em comunidade é exatamente isso. É eu aceitar, é eu entender que nós somos aprendizes, discípulos. Estamos andando junto. Isso é viver em comunidade. Talvez a gente poderia pensar no que é a igreja, para a gente tentar entender melhor isso. Né? Esse seguir de perto. O que é andar junto com alguém? O que é ser esse discípulo? A gente talvez poderia explicar dizendo o que é a igreja ou o que não é a igreja. A igreja é pequenas empresas, grandes negócios? Tem muitas, né? De repente tem. O que é a igreja é um supermercado? Na hora que falta alguma coisa, eu vou lá e peço uma bênção, vou lá buscar algo. O que seria a igreja é um karaokê? Né? Sabe aquelas festas que tem um karaokê, onde a gente vem, cada um, a gente vem tipo assim, buscar ter valor, né? Então eu vou servir numa atividade para o meu bem. E eu sei que servindo, fazendo bem ao outro, faz bem a gente também. Mas o servir é muito mais que isso. Eu não vou para a igreja para fazer coisas. Primeiramente, eu sou a igreja. Sendo a igreja, Jesus é transmitido através da gente. E às vezes a gente parece que concentra tanto em fazer coisas. Isso não é o servir. Servir é ser servo. Quando eu sou servo, eu sou discípulo, naturalmente as coisas acontecem em mim e através de mim. Talvez é por isso que a gente se sobrecarrega, a gente cansa. Que a gente está olhando com uma lógica errada. O que seria a igreja? Então não é esse karaokê. A gente vê algumas coisas na Bíblia. A Bíblia vai dizer da igreja ser uma família, não diz? Eu não coloquei os textos aqui, mas em Efésios, tantos textos. Ser uma família. E eu acho lindo isso, porque a gente fala da família biológica, e aqui a gente usa o nosso slogan, né? Sua família espiritual. Porque é exatamente isso, ser igreja, ser família, família espiritual. Agora, família tem os tite-tite de vez em quando, não tem? Isso é ser família, isso é ser igreja. Ser família espiritual. Amém, gente? Outra coisa que a gente vê na Bíblia dizer, ser igreja, é ser um edifício. A igreja não é esse prédio. Na verdade, a igreja é cada pedrinha que somos nós, que estamos construindo o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, outra figura que eu gosto muito, o corpo. O cabeça não são os líderes, o cabeça é Jesus. Nós somos membros do corpo. Eu sempre cito, que às vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé, mas por que eu preciso da igreja? Por que eu preciso ir na igreja? Eu digo assim, pega seu dedo bonito, funcionando, amputa ele, tira ele da mão, veja por quanto tempo ele vai sobreviver. Igreja é ser corpo. É muito mais dizer que eu congrego, que eu participo. É eu entender que eu sou discípulo, que eu estou ligado à cabeça, e estando ligado à cabeça, eu estou ligado também ao outro, a você. Amém? Tem uma música antiga, pelo menos na Bahia, lá a gente conhecia, né? Que chamava assim, eu preciso de você. Quem conhece? Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até, o povo sabe, o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer. Isso aí, a gente precisa entender isso. Então, quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo, você tem seguido de perto, ele está dizendo, você tem sido discípulo.
você ter andado junto. Isso, gente, muda a nossa vivência, ser comunidade, andar em equipe. Eu sei que não é fácil, né, ser aprendiz, aprender um com o outro. Poderia citar outros exemplos na Bíblia, onde fala dos mais velhos ensinarem os mais novos. Não é só de líderes, na verdade fala de uma vivência em comunidade. E tem um versículo que eu coloquei aí, Efésios 5:21, que reflete muito a vivência em comunidade. Sujeitem-se uns aos outros. Viver em comunidade, viver em equipe é isso. É eu entender que eu sujeito ao outro, o outro sujeita a mim. Sujeitamos uns aos outros. Isso é lindo. Isso é o princípio de caminhada. Ser um discípulo é eu reconhecer que o Mestre é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós vamos aprender. Amém? Estão comigo?